tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de Direito Eleitoral. Hoje a gente vai falar sobre turnos eleitorais. Em uma das aulas a gente estava falando sobre os tipos de eleição que a gente tem no Brasil, né? A gente tem a eleição pelo sistema majoritário e pelo sistema proporcional, e a gente estava explicando essa diferença. Só para lembrar, sistema majoritário é quando quem leva a maior parte dos votos vence, e o sistema proporcional você vota no candidato, mas quando você vota naquele candidato, na verdade, você está depositando voto na legenda, né, no partido dele. E aí, dependendo de quantos votos aquele partido receber, ele vai ter um determinado número de cadeiras, por exemplo, na Câmara dos Deputados, que ele pode ocupar. Então, ele recebeu 500 mil votos. E aí, de forma proporcional, ele vai receber, por exemplo, 50 cadeiras. Então, de todos os deputados que ele tem ali, que, né, concorreram, são vários, ele vai poder escolher 50, geralmente os mais famosos, os mais bem votados, para ocupar ali. Ah, ele foi muito mal votado, ele ganhou 3 cadeiras. Então, ele vai ter que escolher 3 deputados, o partido, né, vai ter que escolher 3 deputados para concorrerem aí, tá? E para concorrerem, desculpa, para se diplomarem aí, para ocuparem essas cadeiras. A gente viu que alguns exemplos do sistema majoritário são presidente, prefeito, governador, e o maior exemplo aí do sistema proporcional é o deputado, que são mais de 500 deputados que a gente tem no Brasil, né, deputados federais, claro, e aí a gente precisa dessa representatividade dos partidos lá dentro, né? Não tem como você eleger 500 pessoas no voto majoritário. Seria muito difícil, a gente ia ficar fazendo segundo turno para sempre, né? Então, é mais fácil você ter uma legenda, que é a quantidade ali de candidatos disponíveis para serem votados, né? Então, assim, tem 500 pessoas no partido, sei lá, o MBL tem 500 pessoas concorrendo para o cargo de deputado. A gente já viu que para você concorrer para o cargo, você precisa atender a critérios de elegibilidade, como a idade, ficha limpa, né? Existe a lei da ficha limpa, tem as questões ali de filiação obrigatória a algum partido, e, assim, em tese, o partido não pode te obrigar a concorrer e nem te oprimir no sentido de, não, você não. Todo mundo pode ir concorrer, menos você. Mas a gente sabe que essas coisas acontecem, todo partido tem um preferido, né? Todo partido tem uma cabeça de chave, que é a pessoa que provavelmente vai ser a mais bem votada, que vai angariar mais votos, e geralmente essa pessoa recebe todos os recursos, se não a maior parte, né? A gente já viu que tem as cotas, então ninguém pode sair levando tudo, mas o partido concentra ali as suas atividades em uma pessoa. A gente sabe disso, mas qualquer pessoa que queira e esteja dentro dos critérios da lei que a gente já avaliou, pode se candidatar para o cargo de deputado. E aí ela vai concorrer dentro do partido dela. Então, vamos supor, ela é do partido União, acho que União é 55, o número da legenda. E aí, quando você vota naquele candidato, na verdade, você está depositando um voto no partido. Caso existam cadeiras suficientes, né, aquela pessoa vai entrar. Mas pode ser que outras pessoas do partido entrem sem ser aquela que você especificamente escolheu. Essa é a questão do sistema proporcional. Você está votando, na verdade, por mais que você esteja vendo a cara da pessoa ali na urna na hora que você vai votar, o voto vai prioritariamente para a legenda, para o partido. Então, quem recebe esse voto foi o partido. Então, é uma competição entre o PT, o MDB, o PSDB, o PSOL, o MBL, a União, o Brasil, o Novo. Então, são esses partidos que estão concorrendo sendo representados pelos seus candidatos. Quanto mais voto no partido, mais pessoas ele coloca dentro da Câmara. E é assim que funciona. Mas aí a gente também, né, fez algumas divagações e a gente estava falando sobre a questão do segundo turno. Por exemplo, na minha cidade a gente tem menos de 200 mil habitantes, então a gente não tem segundo turno. Na primeira eleição que você faz para prefeito, por exemplo, é a única também. Ali já vai sair todo mundo no mesmo dia, as urnas são apuradas e ali já sai. Se ele tiver 50% dos votos e o outro tiver 49%, pronto, quem levou 50% ganhou. Então, assim, é diferente para outras cidades que tem um quantitativo maior de habitantes, né? É exatamente isso que a gente vai trabalhar aqui, essa questão dos turnos eleitorais, como é que funciona. E a intenção não é falar sobre aquelas regras temporais, né? Igual propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral tem que começar em agosto e terminar 2 dias antes da eleição. Não é falar desses prazos. O segundo turno tem que acontecer 3 semanas depois do primeiro turno. Isso aí é bem diferente. Quando for o dia de você ir lá votar, você vai saber. Então, a gente vai falar mais sobre a questão dos turnos mesmo, por que eles existem,
quais são as vantagens, as dificuldades, talvez, dessa questão, tá? Então, os turnos eleitorais são parte do sistema de votação majoritário. Então, aqui a gente já não está falando mais de candidatos que concorrem no sistema proporcional como deputados federais. A gente está falando aqui de presidente, prefeito, governador, entre outros cargos que são no sistema majoritário. Então, tá aí o exemplo, né? Presidente, governador e prefeito. Nesse caso, o objetivo é garantir que o candidato seja aquele que recebeu a maioria absoluta de votos válidos, ou seja, ele tem que receber mais de 50%. Mas aí tem essa diferença que eu estava falando. Por exemplo, na última eleição que teve aqui na minha cidade, eu também já dei esse exemplo várias vezes, o candidato mais bem votado foi o atual prefeito, ele foi reeleito, e ele recebeu apenas 60% dos votos. Se ele recebesse 60% dos votos, às vezes, numa eleição nacional para presidente, ele não levaria, né, ele não seria empossado no cargo, não terminaria no primeiro turno. Você iria para um segundo, para você ficar entre os mais bem votados, os dois mais bem votados, e aí você escolhe entre esses dois. Então você faz ali, tem 5 candidatos, 6 candidatos à presidência da República. E aí você faz uma peneira ali, os que receberem a maior parte dos votos vão para o segundo turno. Então a ideia é realmente ir aí, né, tirando outros candidatos que não tenham tanta representatividade, não recebam tantos votos, né? Então tem essas diferenças. No primeiro turno, todos os candidatos disputam, né, os votos aí dos eleitores. Então você vai lá, escolhe seu candidato. A gente está falando aqui de voto majoritário, né? Então você só pode escolher um candidato. Não tem como na urna você votar para 2 prefeitos ou votar para dois governadores. Não tem. Você tem que votar para um, você tem que escolher um. Então você vai lá no primeiro turno, você vai votar em quem você quiser. O candidato que tiver mais de 50% dos votos válidos vai ser declarado o vencedor, sem necessidade de segundo turno. Isso quando a gente está falando de pequenas populações, tá? Igual com populações menores de 200 mil habitantes. Quando é mais de 200 mil habitantes, só esse 50% não é necessário. Porque vai que, por exemplo, o primeiro candidato fica com 50% e o segundo fica com 50% também. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um regime de troca de poder. Um ano, são 4 anos. Aí um governa por um ano, aí troca, aí o outro é o outro, que cada um ficou com 50%. Não. Então a gente tem que desempatar. Para tirar esse desempate, você vai para um segundo turno. E isso acontece mais quando você tem um maior quantitativo de pessoas votando. Quando você tem menos pessoas votando, a chance é que elas se resolvam mais rápido, né? Porque tem menos gente para correr para um lado ou para o outro, tá? Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta no primeiro turno, vai ser realizado um segundo entre os 2 mais votados, tá? No último domingo de outubro, no mesmo ano do primeiro turno, tá? O objetivo é que você tenha 2 finalistas e um deles alcance a maioria dos votos válidos e seja eleito. Então, por exemplo, na última eleição presidencial, geralmente você tem um candidato com 95% dos votos e o outro fica com 70%. Se isso acontecer no primeiro turno, todos os votos forem para um candidato só, igual, por exemplo, vamos montar uma chapa aqui. Pegue o Lula, o Bolsonaro, o Alckmin, o Pablo Marçal e a Tabata Amaral concorrendo. Você tem 5 candidatos à presidência da República. Não tem como todos eles receberem 90% dos votos, né? Não existe população no Brasil para isso. Se acontecer isso, é porque algum problema teve na votação com as urnas. Só um pode levar a maioria dos votos, porque você só pode escolher um candidato. Então você tem esses 5 candidatos. E vamos supor, nesse primeiro turno, os votos vão ficar distribuídos. Então tem gente votando no Pablo Marçal, tem gente votando na Tabata, tem gente que vai votar no Alckmin. Então você sabe que tem 3 candidatos ali que estão dispersando os votos. Por mais que as pessoas que realmente estejam brigando sejam Lula e Bolsonaro. Então você tem 3 pessoas ali tirando, às vezes, 20%, 30% de votos. Então vai ficar o Lula com 40%, o Bolsonaro com 39%, o Pablo Marçal com 5%, a Tabata com 10% e o Alckmin com 0,2% da população. Sei lá, inventei aqui os números.
Então, quem ganhou? Ninguém, porque ninguém atingiu a maioria. Tá todo mundo com os votos dispersos. Então, você faz o quê? Você pega as duas pessoas que tiveram o maior número de votos, e para isso não tem nenhum mistério. Tem aqui uma pessoa que tirou 10, uma que tirou 5 e uma que tirou 0. Qual que é a pessoa que tirou a nota maior? 10, né? Então, você pega e depois do 10, quem tirou a melhor nota? Foi o 0 ou o 5? Pô, é questão do lógico, foi quem tirou 5. Então você pega essas duas pessoas e joga pra competir de novo. E ali, como você não tem como dispersar mais os votos, alguém vai sair ganhando. E aí geralmente ganha um com 70%, 80% e outro com 90%. Então acaba que a eleição também fica super apertada. Nunca aconteceu na história do Brasil de algum presidente levar assim de lavada de primeira a presidência no primeiro turno, assim. Geralmente o que acontece pela dispersão de votos, exatamente porque não existe limitação, assim, não tem um partido no Brasil que esteja afastado da possibilidade de eleger presidente, não tem isso. Então a gente já viu a quantidade de partidos que tem no Brasil, né? São bastante, alguns bem velhos, alguns novos, a gente viu que em 2019 teve a criação de outro. Então você tem todos esses partidos com a possibilidade de lançar um candidato à presidência da República. E aí ele vai lançar esse candidato ele precisa atender os critérios da ficha limpa, ele precisa atender os critérios constitucionais de idade, de estar afiliado a um partido, todos esses critérios que a gente já trabalhou e já falou no começo da aula também. Nesse caso, a pessoa concorrendo, por mais que ela tenha pouco recurso, então ela vai ter menos propaganda, vai atingir menos pessoas, o marketing físico e digital dela não vai ter um alcance tão amplo, alguém, mesmo que seja por dó, piedade, assim, vai votar nela. Nem que seja, assim, a mãe dela e o pai dela. Então já tem 3, 5 votos aí que você perdeu. Numa eleição municipal para prefeito, por exemplo, 5 votos fazem muita diferença. Numa eleição para presidente, é quase indiferente. Mas aí você está falando não de 5 pessoas, você está falando de 500, aí você está falando de 1.000. Aí essa pessoa conseguiu cooptar 5.000 votos. Pô, então vamos supor que ela já tem 0,5% da votação. Ela já tirou de outros candidatos esse percentual que poderia ser o decisivo. Então, por essa questão de representatividade, existe a possibilidade no ordenamento jurídico brasileiro de qualquer pessoa se lançar a candidatura da presidência, em teoria, e, por isso, nunca aconteceu de alguém levar uma eleição de lavada assim logo de primeira, tá? Realmente você precisa ir para o segundo turno porque os votos vão se dispersando. E aí o que acontece? Quando os partidos políticos, eles não têm... É que tá nesse aqui. Quando os partidos políticos, eles não conseguem levar um candidato, né, para o segundo turno, eles acabam fazendo coligações informais, né? Não vai ser uma coligação formal como aquela que acontece nos partidos antes do período eleitoral, quando você pega 2 partidos e transforma em uma coligação temporária, né, para angariar votos. Então, é um apoio informal, uma coligação informal, entre aspas, que se faz, né, entre os partidos ali que ficaram fora da disputa. Você faz essas alianças que acabam alterando ali, influenciando a distribuição de votos e também depois de cargos e secretarias, né? Se você tem, por exemplo, é o caso da chapa que a gente tem hoje, Lula e Alckmin. Lula e Alckmin não são do mesmo partido, eles não comungam os mesmos objetivos ideológicos partidários, né? Mas mesmo assim eles formaram uma chapa a partir de uma coligação, né? Um acordo político. Os dois trabalham juntos, um como presidente e um como vice, e aqui a intenção de você ter esses 2 partidos se unindo é exatamente para criar a possibilidade de distribuição de secretarias, cargos, para agradar aos 2 lados, aos 2 partidos. Se isso é bom, se isso é ruim, bom, não é ilícito, né? Mas acontece essas trocas políticas. E aí acontecem essas coligações também. Então, assim, quem que você vai apoiar agora, fulano de tal, no segundo turno? O meu voto é no candidato Lula. Então, vamos supor que todas as pessoas que antes estavam votando naquele candidato, agora, em tese, já que ele declarou apoio ao Lula, deveriam migrar o seu voto para ele, né? Então, isso faz com que você tenha uma garantia também de que mais pessoas vão votar em você e se forme aí um cenário eleitoral mais benéfico, né? Para você aí, para sua chance de vitória. A regra geral, então, é que o segundo turno só acontece em eleições majoritárias,
como no caso de presidente, governador e prefeito, e só no caso de prefeito, né, claro, em municípios com mais de 200 mil eleitores, tá? Não existe um estado que não tenha 200 mil pessoas, tá? Então, para governador, é claro que a eleição sempre vai ter segundo turno, geralmente, né? Não sei que todo mundo vote na mesma pessoa e leve de lavada, né? Aí eu já não sei se alguém já ganhou assim de primeiro. Mas cidades menores têm um sistema de turno único, que eu estava falando, né? O candidato mais votado no primeiro turno vence, independente de atingir a maioria absoluta. Então, assim, um teve 39% dos votos e o outro teve 40%. Quem é maior nessa disputa? Quem teve 40%. Então é ele que leva. Nossa, mas isso não representa a vantagem da maioria. Ficou muito empatado, ficou muito perto. Mas não tem para onde esses votos irem. Geralmente, numa disputa em municípios, você já tem poucos candidatos. Então não tem para onde esses votos se dispersarem. Então você já tem menos de 200 mil pessoas. Então isso quer dizer que o município é bem pequeno. Você não tem candidato. Então, aquela votação, ela expressa a vantagem da maioria, exatamente pela falta de candidatos e de eleitores. Então, está proporcional. Aquela é a expressão da vantagem da maioria. Ponto. Por mais que essa maioria esteja dispersa e os números ali não fiquem tão claros às vezes, né? Não sejam muito redondinhos. Às vezes alguém vai ficar com 60,3% e o outro vai ficar com 40%. Aí você fala assim, nossa, mas 20% é muito. Se fosse uma disputa presidencial, não era não. Essas duas pessoas podiam ir para o segundo turno. Mas no município, com menos de 200 mil habitantes, 60% já é mais que essa pessoa precisava. Então, a maioria é 50%. Então é isso, tá? Nunca aconteceu no Brasil também de você ter empate no segundo turno, nas situações onde existe, né, dos municípios com mais de 200 mil habitantes, nos cargos de governador e presidente. Nunca aconteceu, juro, nunca aconteceu na história do Brasil, de você ter um empate no segundo turno. Mas, né, a gente não pode dizer que não vai acontecer, a gente não pode dizer que seja uma coisa, assim, uma realidade distante, vai que acontece em 2026. Então, assim, existe essa possibilidade, claro. Nunca aconteceu, mas o Código Eleitoral, a Constituição já está preparada. Ela já determina que, se existir um empate no segundo turno, o critério para desempate será a idade dos candidatos. Quem vence? O mais velho. Poxa, mas por que o mais velho vai vencer no segundo turno? Porque provavelmente aquela pessoa não tem idade nem para chegar na próxima eleição daqui a 4 anos. Você, como é mais novo, tem. Então a gente dá preferência para aquele candidato que é mais velho, que possui mais idade, para que ele possa ter o tempo de gestão dele, né? Porque ficou empatado. Então, assim, questão democrática, de representatividade, tá tudo certo, porque ficou 50-50. Então, metade da população tá com ele, metade da população tá sem. Tá ali jogadas as cartas e todo mundo votou, tá ali a expressividade da população. Mas, como ele tem mais idade, qualquer um dos dois poderia ser eleito, né? Já que ficou metade, é quase 0-0. Mas, já que ficou metade, como é que a gente desempata? A gente dá a vitória pro mais velho, porque ele possui também a legitimidade de metade da população nacional que votou nele, e o Código Eleitoral prevê que assim seja, possivelmente pela lógica de que aquela pessoa que tem mais idade, é mais velha, não só é questão de experiência e tudo mais, mas provavelmente ela não vai ter condições de concorrer em uma nova eleição, em um novo processo eleitoral, ela vai ter que esperar 4 anos, provavelmente ela não tem 4 anos. Vantagens aí do modelo, né, de primeiro e segundo turno, modelo eleitoral dividido em turnos, é básico, né? Acho que não é nada diferente. Acho que é meio senso comum isso aqui. O modelo oferece aos eleitores a chance de reconsiderar suas escolhas no segundo turno e dá uma chance também para os partidos formarem essas coligações, né, essas organizações políticas informais aí, porque não pode ser uma coligação formal, não é mais o tempo eleitoral de você exigir, até porque a gente tinha critérios para você fazer uma coligação, né, como, por exemplo, a identidade ou, né, a compatibilidade ideológica dos princípios políticos, ali, dos objetivos dos dois partidos, né? Então, não é o momento de você fazer coligações de forma formal ali registrado na Justiça Eleitoral no TSE. Bom, mas esse modelo, então, de primeiro e segundo turno permite que em locais com uma quantidade populacional maior você tenha a chance de reconsideração de escolhas, que os partidos políticos possam reorganizar suas alianças, né, influenciando o resultado final. E aí o eleitor também tem mais respaldo, né,
o eleito, desculpa, tem mais respaldo da população. Porque se você no primeiro turno está dividido entre vários candidatos, no segundo você não tem muito para onde correr. Claro, você pode dar um voto nulo, né? Votar em branco, não, nenhum deles me representa. Você pode muito bem também não ir votar e depois justificar ou pagar os R$ 3 na justiça eleitoral, mas, de qualquer forma, quem for votar vai escolher aí, né, auxiliar na escolha de quem ganharia mais votos. No momento atual do Brasil, quem ganharia mais votos? Qual é o projeto político que a população gostou mais? Qual é o projeto político mais apelativo à população nesse sentido, que tem propostas melhores, políticas públicas melhores e coisas nesse sentido? Então, dependendo dessas questões, você vai escolher um. Então às vezes é uma paixão louca que você tem pelo candidato, não, ele vai me salvar, vai salvar minha família, tá bom, então você vota nele lá. E aí, você tem essas diferenças também, né? Às vezes tá todo mundo louco. Você pode votar no outro candidato, nada impede. Mas você tem essa diferença aí do primeiro e segundo turno que te ajuda a parar, a pensar. Você tem 3 semanas aí, né, para continuar fazendo campanha, para acirrar a competição eleitoral, para angariar eleitores, né? Então você cria ali uma possibilidade de ter uma representatividade maior, exatamente porque o segundo turno permite um clareamento ali da situação eleitoral, da situação representativa, né? Antes tem vários candidatos, tá todo mundo, cada um para um lado, mas agora, só tem 2, é um ou outro, e aí quem tiver o melhor plano, em tese, né, for mais agrado da população, leva. Então, sobre turnos eleitorais, é isso. Lembrando que a gente só fala de turnos eleitorais quando a gente estiver falando de eleições majoritárias, né? Então, a gente está falando de eleições para prefeito, presidente, governador, cargos onde você precisa de uma maioria de votos. Nas eleições proporcionais isso não acontece, exatamente porque elas são proporcionais, né? Então, você não está elegendo ninguém diretamente, apesar de poder parecer assim. Então, é uma conta do quociente eleitoral, do quociente partidário, que a gente já viu em outro momento, não quero falar agora, que vai decidir quem vai ocupar as cadeiras ali. No turno, quando a gente fala do sistema majoritário, a gente precisa verificar qual a quantidade de habitantes que existe naquele município, ou às vezes nem é um município, é uma eleição para governador. Então, nesse caso, a gente está falando de um estado. E esse estado, então, com certeza, ele tem mais de 200 mil pessoas. E ali você só tem a opção de votar 2 vezes. Então, a pessoa já vai saber que ela tem que ir de novo depois, porque você vai precisar dar essa peneirada aí nos candidatos, né? Então, só isso por hoje. A gente continua falando sobre estrutura do TSE, né? Crimes eleitorais, coisas que a gente não abordou, mas isso fica para uma próxima aula e eu te espero lá.